Oh, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui de volta no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Tivemos um grande contratempo que nos prejudicou na gravação dos nossos vídeos, mas estamos aqui em nome de Jesus para a retomada, para estarmos continuando neste propósito que nasceu do coração do Senhor, e nós vamos continuar, porque é o Senhor que nos dá da sua graça, nos dá da sua capacidade, porque vem dele toda a capacidade para fazermos a obra do Senhor. Então vamos prosseguindo em nome de Jesus. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 41 de Gênesis, dando continuidade ao nosso projeto de leitura, continuando, seguindo avante com o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos então, meus irmãos, com a Bíblia na mão nesse momento, a ler o capítulo 41 de Gênesis e estar meditando nesta palavra. Amém? Capítulo 41 de Gênesis. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, que mais ninguém foi capaz de interpretá-los. Então, o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro, mesmo depois de havê-las comido. Não parecia que o tivessem comido, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam no mesmo pé.
Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus que se apresse em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio. Coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar.
Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Amém, meus irmãos. Aqui fizemos a leitura do capítulo 41 de Gênesis, falando aqui desta vez como o Senhor fez que José saísse da prisão. Saísse da prisão através do próprio faraó, da autoridade máxima do Egito. Foi chamado à presença dele para assim interpretar um sonho. Nós sabemos que José falou àquele homem, o copeiro, na revelação do seu sonho para se lembrar dele. Talvez José aguardasse que fosse imediata essa lembrança, mas o Senhor fez com que após 2 anos em que José ainda permaneceu lá na prisão, passasse 2 anos e no momento certo, na hora certa, Deus fez aquele copeiro se lembrar e mencionar o nome de José na necessidade de Faraó de entender, de ter a interpretação daquele sonho que tanto lhe perturbava, uma vez que não havia ninguém que pudesse interpretar. Não havia ninguém que revelasse o que queria dizer aquele sonho. Então, Faraó, no tempo determinado por Deus, faz com que seja lembrado o seu filho. O seu filho é lembrado e tirado de lá com mão forte para ser honrado. Agora sim, chegou a hora do Senhor usar a José na presença daquela autoridade. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa é saber que Deus honra quem lhe honra, porque mesmo ele mencionando, você vai interpretar o sonho, mas ele ali deu honra e glória a Deus, dizendo que isso não competia a ele, e sim ao Senhor, que era o Senhor, o Deus de Israel, o Deus do céu, aleluia, o Deus criador e verdadeiro. Ele queria dar o discernimento certo a ele. E assim, a partir do momento que José louvou e engrandeceu a Deus diante de Faraó, o Senhor lhe revelou o significado daquele sonho. E o Senhor o abençoou para mostrar estratégia para Faraó, estratégia de como fazer nos dias de fartura, visto que os dias de seca viriam e seriam tão avassaladores, tão destrutivos, que nem sequer iriam lembrar dos anos da fartura, devido à gravidade da fome que seria
haveria em toda a terra. E assim, admirado daquela capacidade de José em estar determinando um plano de ação em cima da dificuldade que viria, ele se maravilhou e disse: aonde iríamos encontrar um homem sábio, criterioso como você, em quem tem o Espírito Divino, que tem o Espírito de Deus, a sabedoria verdadeira, a sabedoria do alto que estava sobre José. E ali, naquele momento, no momento certo, vem a dupla honra de Deus na vida de José. Deus engrandece a José e somente Faraó no seu trono era maior que José no Egito. Oh, meus irmãos, vai chegar o dia do Senhor nos exaltar, vai chegar o dia do Senhor nos engrandecer diante de todos, mas isto a partir do momento que você o engrandecer. Engrandeça o seu Deus, dê honras e glórias a Ele, porque a seu tempo o Senhor vai exaltar você, como fez com José, porque o Senhor tinha um plano e o plano de Deus na vida de José não se frustrou. Os anos que ele passou lá na casa de Potifar, do seu servo, e os anos que passou na cadeia, na prisão, servindo ao carcereiro, ele estava ali em aprendizado, ele estava ali aprendendo a poder a administrar farturas e também momentos de poucos recursos. Na casa de Potifar, um comandante do exército de Faraó, ele estava a administrar o muito e na prisão estava a administrar o pouco. Então Deus o havia preparado para aquele momento e agora ele está diante de toda uma nação com o propósito do Senhor sobre a vida dele se cumprindo, o Senhor o levantando diante de todos naquela terra que ele declara a terra do seu sofrimento, mas que o Senhor o abençoou e o fez prosperar ali. Ele teve uma esposa e teve 2 filhos que o Senhor lhe deu como descendência. Amém, meus irmãos? Vale a pena esperar no Senhor, vale a pena confiar no nosso Deus, sabendo que Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Amém? Deus abençoe você, abençoe sua vida. Vamos prosseguir na nossa jornada e o Senhor é conosco em todo o tempo. Vamos confiar. Então curta, compartilha e vamos estar orando por este projeto. Estamos aqui na dependência do Senhor, pedindo a sua graça para podermos prosseguir e a sua companhia é muito importante para nós. Em nome de Jesus, amém? Fiquem todos com Deus e vamos ao próximo vídeo da leitura do dia 41. Amém, irmãos? E vamos estar colocando a nossa leitura em dia para a glória do nome do Senhor. A paz do Senhor.